Você treina com foco, faz o seu melhor, mas as costas continuam sem volume, sem largura, sem presença. E o mais frustrante é que, mesmo com esforço, elas simplesmente não crescem como deveriam. Isso acontece com muitos homens acima dos 40. O corpo já não responde igual, e os exercícios que antes funcionavam, hoje parecem só manter o que já existe. Mas a verdade é que você não precisa de dezenas de séries ou movimentos complicados. 2 exercícios certos, bem executados, já são suficientes para construir costas realmente gigantes e largas de verdade. E é exatamente isso que eu vou mostrar neste vídeo. O exercício primeiro ativa a base do músculo. O exercício 2 completa o desenho lá em cima. Tudo pensado para gerar resposta muscular, sem sobrecarregar articulações. E o melhor, com uma execução que respeita o seu corpo e o seu momento. Antes de continuar, confere se você já está inscrito no canal. Aqui o foco é treino inteligente, especialmente para homens acima dos 40, que querem manter força, forma e resultados reais. E aproveita para interagir com a gente nos comentários. Se você já sentiu que suas costas estagnaram, digita travei. Agora, se está pronto para aplicar esses 2 exercícios do vídeo, digita largura. Você pode treinar há anos, puxar peso, até suar o colchonete da academia, e mesmo assim, olhar no espelho e ver as costas praticamente iguais. A parte de cima até pode parecer mais forte, com trapézio saltando, ombros marcados, mas os dorsais, aquela largura lateral que dá forma de V ao tronco, seguem tímidos. E não é por falta de esforço. O problema está em onde e como você está colocando esse esforço. Muitos homens, especialmente depois dos 40, entram no automático. Remada curvada, barra fixa com pegada aberta, puxada no pulley com a maior carga possível. E é aí que mora o erro. Esses exercícios, apesar de populares, ativam muito mais o braço e o meio das costas do que os dorsais propriamente ditos. E o mais grave é que isso cria a falsa sensação de evolução. Eu mesmo já caí nessa. Durante um bom tempo, sentia meu bíceps inchando após o treino de costas e pensava, tá dando certo. Mas o que crescia era o que já estava forte, e o que deveria abrir minha silhueta continuava do mesmo jeito. A questão é simples. Os dorsais são exigentes e só respondem bem a estímulos específicos, com controle de movimento e foco total na contração. Não é só puxar a barra para baixo ou o cabo para trás. É aprender a ativar o músculo certo com a angulação certa, respeitando a biomecânica e, principalmente, saindo do modo automático. Costas largas e bem construídas não são resultado de mais carga, mas de mais precisão. E a maioria dos treinos que vemos por aí ignora exatamente isso. O que explica por que tantos homens continuam com costas estreitas, mesmo se matando no treino. A maioria das pessoas acredita que, para desenvolver bem as costas, basta puxar com força. Mas existe um detalhe técnico que, quando ignorado, trava completamente o crescimento dos dorsais, principalmente a parte inferior, responsável por aquele visual largo e poderoso. Esse erro está em puxar com o braço, e não com as costas. Parece simples, mas é aí que muita gente se perde. Quando você puxa a barra ou o cabo, pensando apenas no movimento do cotovelo, o mais comum é que o braço assuma o controle. Quem entra primeiro no exercício é o bíceps, não o latíssimo do dorso. Isso faz com que a carga seja distribuída de forma errada, e o músculo, que deveria ser o foco, fica em segundo plano. Agora, tem um ajuste que muda tudo. Em vez de focar em levar o cotovelo para baixo, pense em empurrar o ombro para baixo, como se estivesse tentando afastar ele da orelha. Esse pequeno ajuste ativa o movimento chamado depressão escapular, que é uma das funções principais do dorsal. A diferença na contração é absurda, e quando o músculo certo entra no jogo, o crescimento vem. Outro ponto importante é a pegada larga demais, que muita gente usa achando que vai aumentar a amplitude. O que ela faz na prática é afastar os cotovelos do tronco e tirar a tensão dos dorsais, jogando tudo para o trapézio e os romboides. A solução?
cotovelos mais próximos ao corpo e trajetória controlada do movimento, de cima para baixo, sem pressa. Treinar com inteligência não é sobre inventar moda. É sobre entender a função do músculo e entregar exatamente o que ele precisa. O resto é desperdício de energia. Se o seu objetivo vai além de costas largas, se você quer recuperar força, ter mais estabilidade nas articulações e manter a energia em alta, mesmo depois dos 40, o livro digital Acabou a Fraqueza, o método natural para reconstruir músculos. Depois dos 50, pode ser exatamente o próximo passo. Lá você encontra orientações práticas sobre treino, alimentação e rotina para construir um corpo mais forte e resistente com inteligência. O acesso está no comentário fixado. Vale conferir depois do vídeo. O exercício 1 que realmente faz diferença para ativar os dorsais inferiores é o pull-down com pegada neutra ou supinada, feito com o cabo ou na máquina. E aqui não se trata só de qual equipamento usar, mas de como executar com precisão. Se feito de qualquer jeito, vira apenas mais uma puxada entre tantas. Mas com os ajustes certos, ele se transforma em um dos estímulos mais poderosos para abrir suas costas. O segredo está no caminho do cotovelo e no posicionamento do tronco. A inclinação ideal do corpo é de cerca de 10 a 15 graus para trás. Isso ajuda a alongar o dorsal desde o início do movimento. Em vez de puxar pensando em trazer a barra para o peito, a ideia é trazer os cotovelos para baixo e ligeiramente para trás, sempre mantendo-os próximos ao tronco. Isso reduz a interferência dos braços e força o latíssimo a trabalhar de verdade. A pegada também muda tudo. Quando você usa uma pegada supinada ou neutra, seus pulsos ficam em uma posição mais confortável. Os cotovelos naturalmente se mantêm fechados e a linha de tração favorece o recrutamento do músculo-alvo. Outra vantagem é que essa pegada costuma gerar menos desconforto articular, o que é especialmente importante para quem já passou dos 40 e quer treinar pesado sem comprometer a integridade das articulações. Se sua academia tiver apenas a barra reta do pulley, dá para adaptar. Mas se houver a opção de usar alças individuais, melhor ainda. Você pode trabalhar um braço de cada vez, focando na simetria e aumentando o controle do movimento. Com o estímulo certo e consistência, esse exercício muda o formato das costas. E rápido. O exercício 2 entra justamente onde o primeiro não alcança. Depois de ativar a base das costas, é hora de focar na parte superior do músculo que dá largura e volume ao tronco. O latíssimo do dorso, especialmente a região torácica. Quando essa área começa a responder, a silhueta muda. O tronco fica mais imponente, e a diferença é visível, até com a camisa vestida. A execução exige atenção a um detalhe que quase ninguém ensina: a angulação do movimento. Aqui, o ideal é puxar com um trajeto levemente inclinado, de cima para baixo, respeitando a direção natural das fibras musculares da parte superior das costas. Uma forma simples e eficaz de fazer isso é com a remada unilateral no banco inclinado. Basta ajustar o encosto entre 30 e 45 graus, apoiar o peito no banco e puxar o halter com o braço próximo ao corpo, em direção ao quadril. Esse ajuste sutil transforma o exercício. Em vez de sobrecarregar trapézio e braços, você começa a atingir diretamente o latíssimo. Para quem prefere usar cabos, a dica é sentar no aparelho de remada baixa, manter o tronco firme e inclinar um pouco o corpo à frente. Isso muda a linha de tração e coloca a atenção exatamente onde interessa. Usar alças individuais também ajuda bastante. Além de melhorar a simetria muscular, ainda permite um controle muito maior da execução, o que é essencial para homens acima dos 40 que querem evoluir sem depender de cargas absurdas. Mais importante que o peso é a forma como o músculo é ativado. Quando você puxa com consciência e técnica, a resposta é rápida e eficiente. A maioria das pessoas encerra a série assim que não consegue completar mais uma repetição completa. Parece lógico,
mas é justamente nesse momento que o músculo começa a receber o estímulo mais valioso. E com as costas, isso fica ainda mais evidente. O latíssimo do dorso, por ser um músculo grande e resistente, precisa de um esforço além do convencional para crescer. É aí que entra a técnica da meia repetição consciente. Funciona assim. Depois de atingir a falha nas repetições normais, você continua a série executando movimentos pela metade, com amplitude reduzida, mas ainda com controle. Isso mantém o músculo sob tensão, mesmo quando a força já está no limite. Essa estratégia simples leva o dorsal à exaustão muscular real, aquele ponto onde o crescimento acontece. Em exercícios como a puxada no pulley ou a remada com halteres, basta reduzir a amplitude do movimento, mantendo o foco na contração e na descida controlada. Mesmo que o braço não suba mais por completo, ainda é possível espremer mais algumas repetições. E são justamente essas repetições extras que fazem diferença com o tempo. Outro recurso eficaz é isolar o movimento da escápula quando não for mais possível mover o braço. Nos aparelhos de puxada, por exemplo, dá para manter o cotovelo estendido e trabalhar apenas o ombro, fazendo um movimento de ombro para baixo e para cima, com controle. Isso ativa a base do dorsal, mesmo com a musculatura já cansada. Essa técnica não exige mais carga, nem mais tempo de treino. Ela exige mais consciência e vontade de ir além do óbvio. E quando aplicada com consistência, principalmente por quem já tem experiência, os resultados tendem a surpreender em pouco tempo. Se você chegou até aqui, já entendeu que não se trata de treinar mais, e sim de treinar com estratégia. Usar os exercícios certos, com os ajustes certos, pode transformar completamente o formato das suas costas, mesmo depois dos 40. O corpo responde quando você dá o estímulo certo, do jeito certo. Agora me conta nos comentários. Você já testou a técnica da meia repetição consciente que mostrei no final? Funcionou para você? Quero saber sua experiência. Comenta aí. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, porque isso mostra para o YouTube que o conteúdo vale a pena e ajuda o canal a alcançar mais homens como você. Esse simples gesto faz toda a diferença. Se quiser continuar evoluindo, assista também aos outros vídeos aqui do canal sobre treino inteligente, hipertrofia depois dos 40 e estratégias práticas para manter a força e o desempenho com segurança. Se inscreve se ainda não for inscrito, ativa o conteúdo certo na sua rotina e segue firme. Nos vemos no próximo vídeo.